Vamos que vamos, porque o vídeo é de Shopee Ads. Hoje eu vou ensinar o passo a passo para você diagnosticar os problemas que impedem a validação da campanha e do anúncio. Não somente isso, vou ensinar como corrigir esses problemas. Então fique comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai entender o porquê da sua campanha não performa ou pior, não vende. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meu empreendedor, tudo bem com você? Meu nome é Cauê Oliveira e seja bem-vindo! Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que esse canal é novo, ele está crescendo, mas ele continua novo. E o meu intuito aqui é incentivar, mostrar os caminhos para você ganhar dinheiro como eu fiz. Então, eu gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. O YouTube vem mudando o algoritmo de recomendação e isso está afetando diretamente o meu canal. Caso você apoie ou goste do canal, peço por gentileza que faça um comentário aqui no vídeo. Uma dúvida, uma sugestão ou mesmo um elogio. Sem mais delongas, vou para o meu computador e juntos vamos analisar algumas campanhas, encontrar os erros e fazer as possíveis correções. Eu já estou aqui no meu computador e antes de iniciarmos a ver os problemas que acontecem, criar o diagnóstico e trabalhar na solução, eu preciso passar dois recados muito importantes. O primeiro recado: se você não é um seguidor do canal, que você caiu no canal através desse vídeo, eu recomendo que você assista os outros dois vídeos aqui do canal sobre o Shopee Ads, que é o Shopee Ads Intermediário e o Shopee Ads Avançado. O card vai aparecer aqui em cima e na descrição do vídeo tem os dois links. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, eu recomendo que você vá lá e assista esses dois vídeos, beleza? A segunda informação importante, e eu também já vou responder uma das dúvidas que eu mais recebo. Quando você vai iniciar uma campanha, você precisa entender o conceito básico dela. Qual é o conceito básico? O processo de validação e o processo de escala. Se alguém chegar para você e dizer, sobe uma campanha agora e já coloca R$100, R$200, R$300, essa pessoa ela não tem noção do que ela está falando e ela está prejudicando quem está ouvindo o que ela está dizendo. Uma campanha ela precisa passar por duas fases. Eu estou sendo redundante, eu sei disso, mas tem algumas pessoas que não conseguiram entender. E eu preciso refrisar isso. Uma campanha ela passa por duas etapas. A primeira etapa é a etapa de validação. Então ali você não vai investir um valor alto, porque você não sabe se aquela campanha ela vai performar. E quando uma campanha não performa, são diversos fatores e a gente vai conversar sobre eles daqui a pouco. Mas a gente só passa para a segunda etapa quando de fato a gente identificou que aquela campanha e aquele produto juntos são altamente lucrativos. Aí sim a gente começa a investir na campanha. Então na primeira etapa eu criei aqui mais ou menos um esboço. Ela precisa de pelo menos 7 dias para você ter uma certeza se ela vai vender ou não vai vender. Então, ou seja, digamos que aqui seja o marco zero, o início da campanha. Nas 48 horas iniciais, ou seja, nos 2 primeiros dias, você só vai analisar a sua campanha e você vai ver o posicionamento dele. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. 72 horas ou
3 dias depois do marco inicial, você vai analisar as métricas e fazer as correções. O que seriam fazer essas correções? Remover palavra-chave, você mudar de ampla para exata. Então aqui você vai começar a mexer nas palavras-chave. 144 horas após o início, ou seja, 6 dias depois, você vai analisar as métricas e fazer as correções novamente. Aqui tem um porém, entre o dia 3 e o dia 6, você vai começar a observar se você teve vendas. Antes disso, o seu objetivo é corrigir os parâmetros, corrigir o CTR, corrigir as impressões, corrigir os cliques, corrigir o posicionamento. Então, até entre o dia 3 e o dia 6, é isso que você vai fazer. Aí aqui você vai fazer isso, mas verificar se as vendas começaram a acontecer. Porque aqui, de fato, depois das correções que você fez, as vendas elas precisam começar a acontecer. E 168 horas, ou seja, 7 dias após o início da campanha, é analisar as métricas, fazer as correções e calcular o lucro. É você calcular o seu ROI. Ele precisa estar positivo. Se eu investir R$10 e me retornou 20, ou seja, uma vez ele, é positivo. Se eu investir R$10 e voltou 15, ou seja, voltou meia vez ele, eu estou obtendo retorno. Neste período aqui, você verificar as métricas e se está positivo o seu ROI. Indiferente do retorno que ele teve, se bateu, eu começo a escalar, porque entende-se que ele vai melhorar. Ele não vai piorar, entende-se que ele vai melhorar. Continuando aqui. Então, agora você entendeu qual é o processo. E agora a gente vai lá um pouco para a prática. Eu subi um anúncio hoje. Subi esse anúncio 9 horas, 21 horas de um domingo. Amanhã eu vou verificar o meu posicionamento. Lembrando mais uma vez que, para quem nunca assistiu o meu canal, nenhum vídeo meu, no Shopee Ads intermediário, eu ensino a você subir uma conta, você fazer tudo do jeito certinho. Novamente o card vai aparecer aqui em cima e o link está na descrição. Então a gente subiu uma campanha, colocou os 10 centavos como base. No outro dia eu vou olhar o meu posicionamento. Se eu tiver entre o primeiro e a quinta posição, eu não vou mexer no meu lance. Certo? Beleza? Agora, se eu tiver de sexto em diante, o exemplo aqui, ó, se eu tiver aqui em sexto lugar, eu vou aumentar um pouco o meu lance. Então eu vou aumentar de 3 a 5 centavos. Eu vou aumentar para 13 centavos. Então eu vou fazer essa validação primeiramente. Vou olhar todos os meus posicionamentos, ó, 16º, 35 centavos. Eu já aumentei esse valor hoje, tá bom? Para ver se eu consigo posicionar e ver como que vai performar. Mas aqui eu vou observando, ó, todos estão entre o primeiro e o quinto. O que tiver em sexto eu vou aumentar alguns centavos. No outro dia eu vou olhar novamente para ver se posicionou. E eu vou ver o que posicionou, eu mantenho o valor. O que não posicionou, eu vou aumentar um pouco o meu orçamento. Lá no terceiro dia, como eu ensinei aqui, ó, lá no terceiro dia, eu vou analisar as métricas e fazer as correções. Então, o que eu vou observar aqui? Eu vou verificar as palavras-chave que não performaram. Ou seja, o que seria não performar? Não teve uma quantidade de impressões, não teve uma quantidade de cliques satisfatórios e, consequentemente, o meu CTR ficou muito baixo. E aqui vai o primeiro problema de não performar um anúncio. Quantidade de impressões muito baixa. Então, se você observar aqui, ó, eu tive 14 impressões. Eu tive 14 impressões, 15 impressões, 49 impressões, 63 impressões. E as impressões, elas
Lembra? E as impressões elas precisam ter um volume satisfatório para corresponder os cliques. Se você lembra, se você se lembrar, o CTR mínimo é de 2%. O CTR recomendado é de 2,5%. Então vamos fazer um cálculo aqui. Se o meu CTR tiver 2%, para cada 50 impressões, basicamente eu vou ter um clique. Basicamente eu vou ter um clique. Ou 100 impressões, 2 cliques. Então as suas impressões, elas precisam estar acima de 100 para fazer algum sentido. Se ela estiver abaixo de 100, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, as suas impressões é o primordial. E como que você faz para aumentar as impressões? É você ter palavras relevantes, que tenham um volume de pesquisa alto dentro da plataforma. Ou uma quantidade grande de palavras que juntas se tornam algo grande. Mas se você tem lá 2, 3 palavras, que quando você for fazer aqui um exemplo, calça, leg, academia. Ó, calça, leg, GG. Tem 109 pesquisas por mês. Agora, se você tem 3 palavras no seu anúncio que tem um volume de pesquisa baixo, você nunca vai conseguir performar ele. O recomendado é que você tenha palavras um pouco mais robustas, por exemplo, calça leg, que tem um volume legal, com palavras médias, por exemplo, calça leg academia. Ó, calça leg academia, ó, 11 mil pesquisas por mês. Então você precisa ter palavras-chave relevante dentro do seu anúncio para que você tenha impressões. Então aqui, se você observar aí, se tiver poucas impressões, você precisa fazer esse trabalho. Pô, Cauê, eu tenho muitas impressões, mas eu não tenho clique. A falta de clique, ele pode ser ocasionado por alguns problemas. O primeiro problema é o posicionamento. É por isso que na fase de teste é importante que você veja diariamente, pelo menos uma vez ao dia, sempre dentro daquele horário. Se você olha meio-dia, então dentro daquele horário você olha e você precisa observar o seu posicionamento. Quanto mais ele ficar entre o primeiro e quinto, mais cliques você vai ter e maior vai ser o seu CTR. Quanto mais longe da quinta posição você tiver, menor vai ser a sua quantidade de cliques e o seu CTR. E aqui é o maior exemplo, ó. Em quarto lugar, 2,45%. Em quinto lugar, que é o limite, 2,63%. Em sexto lugar, 1,88%. Mas por que isso acontece? Lembra que quando a pessoa pesquisa você, um exemplo, jaqueta jeans, do primeiro ao quinto lugar, você é os anúncios, aí lá embaixo, do sexto ao décimo, é os anúncios que estão aqui embaixo. Então a pessoa pesquisou por você, você apareceu para ela, você está aqui, em algum lugar, só que ela não desce a rolagem e acaba saindo fora, ou a grande maioria não chega até o final, até o rodapé. No celular é um pouco diferente, ele mistura, então primeiro, segundo é anúncio, terceiro, quarto, quinto, sexto é orgânico, aí depois oitavo e nono é anúncio, e mais é uma ordem, do primeiro ao quinto fica lá em cima, do sexto ao décimo lá embaixo. Às vezes, a falta de cliques que transforma em um CTR muito baixo é o seu posicionamento. Então você sempre precisa estar entre o primeiro e o quinto lugar. O primeiro não, porque sempre é mais caro, mas entre o segundo e o quinto lugar. Esse é o melhor dos mundos. Quando você fica entre o segundo e o quinto lugar, automaticamente o seu CTR ele vai subir. Se ele não subir, então o problema está no seu anúncio, não na sua campanha, está no seu anúncio.
Já que, entende-se, você está bem posicionado, você teve bastante impressões e teve poucos cliques, o problema é no seu anúncio. Porque quando a pessoa digita jaqueta jeans e dá um enter, vai aparecer você aqui. Por que ela pula você e vai em outros? Normalmente isso acontece por 3 motivos. 2 principais e 1 mais secundário. Os 2 principais, o primordial de todos, preço. Você está trabalhando com um preço muito fora de mercado. Você não está sendo competitivo. E quando eu falo competitivo, não é você ter um menor preço, é você ter você ser competitivo, ter preço de mercado. Segundo problema, é a capa do seu anúncio. É a capa do seu anúncio. E o terceiro é a avaliação. Mas aqui o cliente não se importa muito com a avaliação ainda. Ele se importa com a capa e com o preço. Se as pessoas estão vendo o seu anúncio, não estão clicando, ou é capa ou é preço. Aí o problema não está na campanha. O problema está no anúncio, no produto. Beleza? Uma observação. Até o ano passado, vender na Shopee, você conseguia vender bastante fazendo arroz com feijão, fazendo as coisas meia boca. Você conseguia vender. Hoje, em 2022, o feijão com arroz não funciona mais. Você precisa entregar algo melhor. Você precisa mostrar algo melhor. Você precisa pensar fora da caixinha para você se destacar. Porque hoje o arroz com feijão na Shopee, devido ao grande volume de vendedores, isso não funciona mais. Um outro exemplo que você pode fazer, que eu vendo muito, é você criar aquela tarjinha. Esse aqui é meu anúncio. Pagamento confirmado até às 12 horas, ou seja, até meio-dia, enviamos no mesmo dia útil. Você vai trabalhar sempre, do primeiro ao 7º dia, sempre mantendo o posicionamento do seu anúncio entre o primeiro, entre o segundo e o 5º lugar. Que automaticamente o seu CTR ele vai subir. Se ele não subir, é aquilo que eu acabei de dizer. Ou é problema de preço, ou é problema de capa. Pô, Cauê, eu tenho muitas impressões, o meu CTR está legal, mas eu não tenho venda. Então a sua campanha ela está ok, ela está performando a sua campanha. Por quê? A campanha ela tem 2 objetivos básicos. Te dar exposição, relevância e te dar clique. Se você tem impressões, você tem exposição. Se você tem clique, você tem relevância. Basicamente é isso. Mas você não obteve vendas. Então vamos retornar aqui. Diante de diversos anúncios, o seu apareceu lá em cima, porque você é Shopee Ads, a pessoa clicou porque ela gostou da capa ou gostou do preço, mas quando chegou aqui, ela não comprou. Concorda comigo que tem algum problema aqui? Aqui tem algum problema? E normalmente quais são esses problemas? Falta de avaliação. Então você começa a receber muita curtida, as pessoas começam a favoritar o seu anúncio, porque elas querem ver outras avaliações. Então quando ela favorita, de tempos em tempos, ela vai voltar no seu anúncio e verificar se teve avaliação. Se teve 2, 3 avaliações positivas, ela vai e compra. Enquanto não tiver, ela não compra. Ou de fato ela desistiu, comprou com outra pessoa. Por isso que às vezes você recebe muitas curtidas, mas nenhuma compra, por falta de avaliação. Segundo ponto, avaliação negativa. Você está com 4,2, 4,1 e o cliente, quando ele entra no seu anúncio e ele olha a avaliação, ele não olha por aqui, ele olha aqui. Então, quanto mais o anúncio tiver avaliações com mídia, foto, mostrando a qualidade e ela vê pouca coisa negativa, isso já é um divisor de águas. O segundo é o carrossel de imagens. Eu concordo que o meu carrossel de imagens não está o melhor dos mundos. É aquilo que eu te falei. Vender hoje na Shopee, fazendo arroz com feijão, fazendo só o básico, não rola mais. Para você conseguir rolar, você tem que ter um preço muito forte. Caso contrário, você precisa ter diferenciais. E carrossel é um deles. Avaliação é outra. Descrição é outra. Cupons, promoções, leve mais por menos é outra. São diferenciais que você começa a se destacar. E aí você vai começar
a ter a venda. Uma recomendação que eu faço para quem quer utilizar o Shopee Ads e não tem nenhuma venda. Cria um anúncio lá normal, você tem um anúncio, coloca praticamente a preço de custo, joga o Ads, faça pelo menos 3, 4 vendas, pause o Ads, acompanhe todo o processo de entrega daquele produto, chegou para o cliente, chama ele no chat, pede para ele avaliar, mas deixa o produto dele impecável, porque é certeza de você ganhar 5 estrelas. Ou force uma avaliação. Eu não posso muito falar aqui, ou force uma avaliação. Você adquiriu as avaliações, aí você volta e retorna com o anúncio. Você vai pausar e depois você vai retornar o anúncio. Basicamente é isso. Então aí você já conseguiu descobrir os 3 primeiros problemas que faz a falta de venda. Primeira delas é a exposição, ou seja, impressões baixas. Se você tem impressões altas, você não tem problema de exposição. Então qual é o segundo problema? Clique. O que seria clique? Seria você se destacar. Você está aqui no meio da multidão e você precisa se destacar de alguma maneira. Você tem impressões e você se destacou, automaticamente o seu CTR vai estar bem legal. Mas isso não se converteu em venda, então é alguma coisa aqui no seu anúncio. Dificilmente, quando você consegue encaixar isso, dificilmente você não vai escalar o seu anúncio. Você não vai escalar. Normalmente você pode não escalar devido ao preço que as pessoas estão pagando para ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar. Não adianta você querer competir com a pessoa que está pagando, um exemplo aqui, ó. A pessoa está pagando 65 centavos no clique. Não adianta você competir com essa pessoa. Então não adianta você ficar forçando aumentar o seu clique. O que você pode fazer? Quando você não consegue posicionar entre o primeiro e o quinto lugar, e você está pagando lá 30, 35 centavos pelo clique, o que você pode fazer? Você pode mudar de correspondência ampla para combinação exata. O que seria a correspondência ampla? Vou te dar um exemplo do que acontece aqui. Eu coloquei jaqueta jeans, certo? Olha o que apareceu aqui. Jaqueta térmica, jaqueta corta-vento. Tem a ver com jaqueta jeans? Não tem. Por quê? Porque essa pessoa aqui em jaquetas colocou correspondência ampla. Aí o que vale fazer? Vale fazer um teste para combinação exata. Qual é a diferença disso? Na correspondência ampla, eu tenho jaqueta jeans. Qualquer pessoa que digitar jaqueta mais alguma coisa, vai me aparecer. Se a pessoa digitar jeans mais qualquer coisa, por exemplo, calça jeans, vai me aparecer. Então, se eu quero simplesmente jaqueta jeans, eu mudo para exata. Aí você vai verificar se o seu posicionamento vai melhorar. Uma outra coisa que também faz a sua conversão mudar é isso. Porque você entendeu aqui, ó, a pessoa aqui, ela teve impressão, mas ela não teve clique. Por quê? Eu estou pesquisando pelo quê? Jaqueta jeans. Só que eu não estou interessado em jaqueta térmica. A pessoa não vai clicar no meu anúncio. Quando você estiver bem posicionado entre o primeiro e o quinto e você não tiver um CTR legal, mude para a combinação exata. Tenho certeza que se você tiver impressões de qualidade, o seu CTR estiver de qualidade, vender, converter, ele é natural. A venda, ela é uma consequência, ó. A venda é uma consequência da impressões, cliques e CTR. Se isso aqui não tiver alinhado, isso aqui não acontece. Para você ter uma noção, isso aqui estando alinhado, pode acontecer de isso aqui não acontecer. Porque não é nenhuma garantia. Não existe garantias de lucro. Só que quando você deixa isso aqui alinhado o melhor possível,
você tendo um preço competitivo, uma capa que faça o destaque, ou seja, que você teve o clique, o CTR, e você tem um anúncio minimamente aceitável não, tenha um anúncio diferenciado. Lá em criar anúncios de otimização, vai aparecer o card aqui em cima e o link na descrição, você vai deixar o seu anúncio impecável. É difícil você não ter venda. É muito difícil. De fato, você não vai ter venda se as suas impressões forem muito baixas, ou seja, é um produto que ninguém procura. Se o seu preço é assim, é fora do normal, as pessoas estão vendendo a 25 e você vai vender a 40, aí também não tem nada que possa fazer, né? Mas se você tiver dentro do padrão de tudo, dentro certinho de cada padrão, impressões, cliques, CTR, capa de qualidade, preço competitivo, eu não vou dizer nem preço competitivo, preço de mercado, o seu anúncio impecável e sempre aqui ó, observando o posicionamento, aquilo que está posicionando, você mudou para exata, o seu CTR continua ruim, exclua, não tem problema de excluir. Você não tem que trabalhar com... Olha a quantidade de palavras-chave que eu trabalho com esse anúncio. Para você ter uma noção. Ó, olha o quanto que eu investi, olha quantas impressões eu tive, olha quantos itens vendidos. Olha a quantidade de palavras que eu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que ainda é muito. Então assim você vai conseguir escalar o seu anúncio. Então quando ele chegar naquele momento de analisar as métricas, fazer correções e calcular o lucro, tiver tudo ok, você vai começar a escalar. E assim, todos os dias você vai olhando aqui o seu posicionamento, depois você pode pular para cada 2 dias, mas não deixe passar 3, 4 dias sem olhar o posicionamento, aumenta, diminui. Pô, eu estou em terceiro lugar, estou pagando 20 centavos. A minha intenção é ficar entre até o quinto. Então vai baixar um pouquinho para ver se ele fica quarto, quinto. Quanto menor for o seu custo para ficar entre o primeiro e o quinto, melhor vai ser. Uma outra coisa, Cauê, eu consegui bater tudo, eu tive que aumentar um pouco o meu lance. E consequentemente, o meu custo por item vendido aumentou e o meu ROI ficou negativo. Faça um teste, aumenta um pouco o preço do produto final. Depois de 3 dias, observe se as impressões, os cliques e o CTR se manteve e se as vendas aconteceram e se ele ficou positivo. Vale esse teste, aumenta um pouco o seu produto final só para verificar se ele continuou correspondendo e depois dessa alteração de preço você ficou positivo. Também vale o teste. Gostou? Espero que tudo que eu ensinei tenha feito sentido para você. Se tiver qualquer dúvida mesmo, pode enviar uma mensagem aqui nos comentários que eu respondo a todos. Às vezes demoro, mas eu sempre respondo. Caso não tenha, faça um comentário assim mesmo, uma sugestão, uma crítica ou mesmo um elogio. O seu like e o seu comentário me ajuda muito aqui no YouTube. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.